Os equinodermos, eles alimentam-se de pequenos animais e algas. A estrela do mar, por exemplo, ela é carnívora. E os sistemas vitais desses animais são simples e eficientes, tá? Então, o sistema digestório contém apenas a boca, o estômago, o intestino e ânus. São apenas essas quatro estruturas. Mas o estômago ele só vai estar presente no corpo dos equinodermos carnívoros, tá? Possuindo glândulas que possuem substâncias digestivas, ao contrário dos outros que são herbívoros, que não vão possuir esse estômago, tá? Então, a digestão deles é uma digestão bem completinha, né? Que começa desde lá da boca até o ânus. A estrela do mar também vai se alimentar de pequenos moluscos, como os mariscos, e com seus pezinhos, que são esses pés ambulacrários, a estrela do mar ela vai forçar uma abertura da conchinha, por exemplo, da ostra. Ela vai forçar a abertura da ostra, e em seguida ela vira o seu próprio estômago do avesso, ou seja, ela consegue liberar o estômago para fora do corpo, e lança um suco digestivo dentro das conchinhas para se alimentar dessa conchinha, né, dessa ostra. Depois ela só vai engolir essa massa ali que ela pré-digeriu do lado de fora, né, portanto, no caso, a digestão dela vai ser extracorpórea. Então, com os pezinhos ambulacrais, ela abre a conchinha, né, das ostras, ela consegue jogar o seu suco digestivo para fora do corpo, ela vai fazer uma digestão extracorpórea e depois ela só engole tudo aquilo ali que ela digeriu ali dentro da ostra. É bem diferente a digestão desses animais. Já o ouriço do mar ele vai se alimentar de pequenas algas, tá? Porque ele tem um aparelho bucal com bastante dentes, tá? Que são bem rígidos também. E com esses dentinhos ele vai raspar as algas presas nas rochas, que são algas bem pequenininhas mesmo. E o aparelho bucal desses ouris recebe o nome de lanterna de Aristóteles, que é o que a gente viu lá atrás, ó. Cadê? Aqui, ó, lanterna de Aristóteles. Essa estrutura aqui, ó, que fica bem próxima da boca, que é uma estrutura cheia de dentinhos bem rígidos, que eles usam para realmente raspar mesmo a rocha, raspar o fundo do mar ali para conseguir achar algumas alguinhas para eles se alimentarem, tá? Então faz parte da estrutura anatômica desse animal, essa lanterna de Aristóteles. Além disso, ele tem outros dentinhos aqui também na ponta da boca, tá? Além dos dentinhos na ponta da boca, ele tem esses outros aqui mais internos, que são essa lanterna. Bom, aqui estão as classes que a gente viu. Vamos voltar lá, cadê? Aqui. Bom, então eu falei aqui sobre os ouriços. Tá? E esses daqui são alguns exemplos de ouriço, tá? Eles chamam de ouriço justamente porque eles possuem bastante espinhos, né, no corpo todo, tá? Eles usam esses espinhos aqui como locomoção também, tá? Ajuda bastante na locomoção deles, que eles conseguem movimentar um pouco esses espinhos. A excreção. A excreção desses animais vai ser a excreção ela vai ser facilitada pelo sistema ambulacrário. Né? Então, os mesmos pezinhos que a gente viu lá atrás, vamos voltar aqui. Cadê? Aqui. Esses pezinhos aqui, ó, os pés ambulacrários. São os mesmos pezinhos que servem para locomoção ou para captura de alimento, também vão servir para sistema excretório, né? Então, geralmente, né, nesses pés ambulacrais vai circular muita água, né? Que é a água corporal desses animais mesmo, né? O líquido intracelular desses animais. E esse líquido ele vai ser filtrado e ele vai ser liberado também através desses pés ambulacrais, tá? A respiração também. Vamos lá. A respiração é uma troca gasosa, né? Que a gente já sabe, realizada por minúsculas brânquias próximas à boca desses animaizinhos. E também por toda a extensão dos pés ambulacrais, tá? Pelos quais circula a água. Então, os pés ambulacrais, até agora, a gente viu que ele serve para locomoção, ele serve para captura de alimento, ele serve para excreção e ele serve para respiração, tá? A respiração ela vai ser praticamente, né, quase 100% pelas brânquias e pouca parte vai ser através dos pés ambulacrais, tá? Mas os pés ambulacrais também têm essa função. Essa imagem aqui é de um pepino do mar, tá? Que é aquele que eu falei para vocês, tem um corpo mais molinho, mais maleável. E esses pezinhos aqui, ó, pequenininhos, são os pés ambulacrais desse animal, ó. Circulação. Né? A circulação nos equinodermos geralmente vai ser com um líquido incolor, que vai circular pelos canais internos desse animal, localizados ao longo do corpo desses animaizinhos, né? Esse líquido ele realiza uma tarefa semelhante ao do nosso sangue, né, no nosso corpo, ou seja, ele vai transportar substâncias para todo o corpo, tá? Então, por exemplo, as substâncias através lá da alimentação, os nutrientes, vão ser todos transportados através do sangue desses animais. Aqui na imagem eu trouxe uma outra bolachinha do mar, ó. É um animal bem achatadinho. Reprodução. Os equinodermos eles vão realizar a reprodução sexuada, né? A gente viu que eles são dioicos, né? Então a gente possui animais machos, animais fêmeas. Eles possuem sexos separados, né? E a fecundação é externa, tá? E geralmente ela vai ocorrer na água. Esse desenvolvimento vai ser indireto, pois eles vão apresentar uma fase de larva, tá? Que se transforma em animais jovens com forma própria. Então, ou seja, o desenvolvimento é indireto, a gente vai possuir uma larva,
mas essa larva ela já vai possuir um formato corporal praticamente igual ao do adulto, né? Só muda que ele é mais pequenininho, tá? Mas com o desenvolvimento ele vai se tornar uma estrela do mar adulto, por exemplo. Lembrando, eles possuem sexos separados, né? Eles são dioicos e a fecundação é externa, vai ocorrer na água. Então os gametas vão se encontrar dentro da água e aí sim vai nascer um ovinho com a larvinha que vai se desenvolver depois num adulto. Voltando agora no sistema ambulacrário, né? Então, igual a gente viu, a locomoção é um grande diferencial desse filo, né? Então, a gente percebe que a locomoção deles é bem legal, bem diferente, na verdade. Eles utilizam, né, esse sistema de pés ambulacrários para locomoção. E esse sistema consiste em água do mar que entra do corpo do indivíduo através da placa madrepórica, né, que é uma placa circular que eles vão ter vários porinhos dentro, né, próximo desses pezinhos mesmo, e circula nesses canaizinhos que a gente pode chamar também de canal pétreo, tá? Que é dentro do corpinho desses animais. Então, né, os pés ambulacrais a gente viu que eles têm várias funções, além da locomoção, né? A locomoção, captura de alimento, excreção, respiração, né? Então a gente tem 4 funções aí próximas que a gente pode utilizar nesses pezinhos ambulacrais. E outro fato muito legal das estrelas do mar em si, ou dos outros equinodermos também, é a regeneração. Esses animais possuem uma regeneração incrível, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó, no caso de um réptil, né? Quando a cauda de uma lagartixa é cortada, em poucos dias cresce uma nova caudinha, né, regenerando-se. Isso também acontece com as estrelas do mar quando ela perde um dos braços, né? Esse fenômeno de regeneração de parte do corpo representa uma vantagem para esses animais, que quando atacados ou em iminente perigo, entregam parte do corpo para o predador enquanto procuram se esconder. Se o disco central estiver intacto, né, que é o disco onde vai estar o sistema nervoso, que é o gânglio, a boca, né, a parte do sistema digestório, se ele estiver intacto, a espécie de estrelas do mar que consegue se locomover e se alimentar com apenas um dos braços enquanto ocorre o processo de regeneração através de divisão celular. O pepino do mar em situação extrema de perigo deixa parte das vísceras internas dele, dos órgãos internos, né, para o predador comer, e isso é vantajoso porque vai distrair o predador enquanto dá tempo dele escapar. Tá? Então eu trouxe uma imagem aqui para vocês terem uma noção. Por exemplo, ó, se a gente pegar aqui um animalzinho, que é uma estrela do mar, que perdeu um dos braços, ela consegue se restituir e fazer uma estrelinha nova, tá? Ou seja, regenerar todos esses órgãos que ela perdeu. Então é muito legal, porque se ela manter o disquinho interno dela, a parte central aqui, esse disquinho central, que é onde está o sistema nervoso e o sistema digestório, ela consegue regenerar praticamente todos os outros braços. Né? Ela consegue viver praticamente com um braço só e regenerar os outros. Então aqui a gente tem um exemplo nessa imagem. Ó. Aqui ó, a gente tem uma estrelinha do mar que está com um disquinho só do meio e um bracinho. E ao decorrer do tempo, ela vai se regenerando até se tornar uma estrela do mar completa. E isso é um fenômeno muito incrível e muito é uma adaptação evolutiva muito incrível para elas mesmas, né? Por exemplo, se a gente for analisar com a gente, os humanos, se um humano perde um braço, ele vai ficar sem um braço. Se ele perde uma perna, ele vai ficar sem uma perna. Ele não vai regenerar, né? E isso prejudica na nossa sobrevivência, né? Não tanto porque agora a gente tem uma medicina, não tanto porque agora a gente tem uma medicina avançada, né? Mas, por exemplo, se a gente não tivesse uma medicina avançada, obviamente a gente ia morrer, né? Se a gente perdesse um braço, uma perna e tudo mais. Já as estrelas do mar têm essa capacidade de digestão, de regeneração muito grande. Tá? Isso é um fator incrível evolutivamente falando. Bom, isso seria isso. Então, ó, nessa aula, a gente viu, então, sobre os equinodermos, a gente viu as características gerais desses equinodermos, a gente viu um pouquinho da anatomia, a gente viu as principais classes, né, que é a classe asteroide, classe equinoide, classe ofiuroide e a classe holotoriuroide. E também a última classe, que é menos conhecida, na verdade, que é a classe crinoide. Vimos também sobre a variação do tamanho, alguns exemplos de animais, algumas outras características dos equinodermos, falamos sobre os pés ambulacrais, que é uma característica bem marcante desses animais, sobre a digestão, sobre a excreção, que utiliza também os pés ambulacrais, sobre a respiração, que utiliza as brânquias e os pés ambulacrais, a circulação desses animaizinhos, que eles possuem um sangue incolor, que também transporta substâncias para o corpo todo, reprodução, que é sexuada, um pouquinho mais sobre os pés ambulacrais a gente viu novamente, e sobre a regeneração, que é a última coisa que a gente viu, que é o fator mais incrível que eu acredito ser desses animais, que é uma característica bem marcante. Bom, então dessa aula, a respeito disso tudo que a gente viu agora, vocês possuem alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que vocês queiram compartilhar? Não? Então, beleza. Ó, então, dessa aula tem um exercício, tá? Que é o exercício da aula 17,
está na página 15. Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício, tá? A gente tem só mais essa semana de aula, né? As duas próximas semanas vão ser de férias de vocês, e minha também, né? Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício essa semana ainda. Eu vou deixar para vocês o arquivo com as correções, tá lá no eDrive para vocês corrigirem depois. Então, faça o exercício dessa aula e depois lá em agosto a gente, né, continua essa parte aqui dessa apostila. Pensou mais uma aula que a gente vai ver como surgem as pérolas, tá? Então, um grande abraço para vocês, boas férias, aproveitem para descansar um pouquinho, se cuidem, fiquem com a família de vocês também, aproveitem a família de vocês. E daqui 2 semanas a gente se vê novamente, tá? Então, um grande abraço para vocês e tchau, tchau.